Vamos lá, Luiz, né? Vou explicar agora a sua planilha aqui, tá? Então, primeiramente, queria agradecer por confiar no trabalho, tá? E, com fé em Deus, vamos buscar essa vaga aí, tá bom? Então, como a gente falou anteriormente, né? A ideia é estudar aquelas matérias, né, básicas, comuns, que caem em todos os concursos da área contábil, tá? E a ideia, em primeiro momento, né, é fazer o Cefaz Ceará, né, e depois o ISS Fortaleza, tá bom? Porque eles têm matérias bem comuns à área contábil, tá? E os dois editais, né, pelo menos os dois últimos, têm matérias bem parecidas, tá bom? Então, deixa eu explicar aqui, tá? Então aqui, ó, essa primeira guia, né, a guia capa, né, nela eu explico o que você vai estudar em cada dia, tá? Então aqui, por exemplo, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Então aqui, ó, perceba que a matéria que você estuda na segunda, você estuda na quarta, na sexta e no domingo de novo, tá? E a matéria que você estuda na terça, você estuda na quinta e no sábado novamente, tá? Então, isso ajuda no processo de memorização, tá bom? Então, você vai ter sempre contato com a matéria, né? E, além disso, vai fazer você girar mais rápido por todas as disciplinas, tá? Então aqui, nessa primeira semana, né, como é uma semana de adaptação, então a ideia é começar pequeno, tá? Como eu falei para você. Né? Então vamos começar só com dois tempos de estudo em cada dia, tá? E com o passar das semanas, né, com a sua adaptação, né, com o seu corpo e sua mente se adaptando à rotina do estudo, a gente vai incluindo mais matérias e mais tempos de estudo, tá? Certo. Então aqui, ó, cada tempo de estudo desse é um tempo de estudo de 50 minutos, tá? Então a ideia é utilizar o método Pomodoro, tá? O método Pomodoro diz que a cada 50 minutos de estudo de foco total, você descansa 10 minutos, tá bom? Então, é importante que nesses 50 minutos de estudo você tenha uma concentração plena mesmo, tá? Então, evitar abas abertas no computador, né? Evitar notificações do celular, então deixa no silencioso ou deixa o celular afastado, tá? Evitar conversas com pessoas, tá? Então é 50 minutos realmente de estudo, tá? Concentração total, tá? Se você estiver num ambiente muito barulhento, né, com muito barulho, você pode optar por uma música clássica no fone de ouvido, né? Ou ainda ondas alfa, né? Isso para melhorar o processo de concentração, tá? Ao longo do acompanhamento eu vou mandando mais dicas de concentração para você, tá? Mas a música clássica, ondas alfa, né? Quando você está em um ambiente barulhento, conturbado, ajudam muito no processo de concentração, tá bom? Beleza. Aqui, ó, tem a guia tendências previsão, tá? Então nessa guia eu fiz uma estimativa, né, levando em consideração a previsão dos próximos concursos da área fiscal, tá? Então basicamente nesses 2 anos, né, a gente está se aproximando do ano eleitoral do estado, né? Então a tendência é os governadores abrirem concursos para todas as áreas do poder executivo do Estado, né? E também, né, das áreas de, de fiscal, né? Então, auditor, fiscal de tributos, analista, tá bom? Técnico, né? Então, aqui tem uma estimativa de vagas, aqui vagas só para auditor, né? Então, aqui, por exemplo, os próximos, né? Cefaz Ceará, 100 vagas, né? Para auditor, distribuída ali em auditor contábil, auditor geral, auditor em TI, tá bom?
Cefaz Fortaleza, né? Cefaz Fortaleza na verdade, ISS Fortaleza, né? Já vai ser para analista, né? Em algumas áreas, área contábil, área de TI também, tá? Mas o salário é basicamente o mesmo aqui, tá? Isso aqui é salário de edital, tá? Mas quando você vê no portal da transparência, pode ter certeza que todos esses concursos passam de 10 mil, né? O salário inicial, tá bom? Beleza, então aqui, ó, matérias básicas da área fiscal, tá bom? São essas em azul, tá? Essas em verde, matérias com incidência média, tá? E as que estão em amarelo aqui, né, em abóbora, laranja, tá? São aquelas que têm uma incidência menor, tá bom? Então, a ideia é a gente buscar primeiro ter uma base nessas matérias em azul, né? Depois as verdes e por último as em laranja aqui, tá? Beleza, aqui ó, tem a guia Fases Revisão. Nessa guia eu explico a metodologia de estudo, tá? Então, estudo dividido em 3 fases, tá bom? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 3.1, tá bom? Na fase 1, o foco maior é a teoria, na fase 2, o foco maior são as esquematizações e resumos, e na fase 3 e 3.1, o foco maior são as questões, tá? Quero que você dê uma lida quando chegar aí, tá bom? Eu vou mandar um e-book também junto com a planilha, tá? Que explica algumas técnicas de estudo, tá? Quero que você veja detalhadamente o que consiste cada fase, tá bom? Então aqui, ó, contabilidade. Como você já é formado em contábeis, vamos começar na fase 2, tá? Então já vai começar lendo e marcando o PDF, tá? Português também, a mesma coisa, né? Você tem uma vivência muito boa de português, né? Já viu no ensino fundamental, no nível médio, superior. Então, a ideia é que você tenha uma base em português. Agora vamos só aprimorar. Então, já vai começar na fase 2 também, tá? Matérias novas na fase 1, tá bom? Beleza. Aqui, ó, guia, o que mais cai, tá? Nessa guia eu faço um levantamento, né? Eu fiz, na verdade, um levantamento histórico de cobrança em cada matéria, tá? Levando em consideração a banca CESP, tá? Porque o CESP está pegando todos os concursos ultimamente, né? E com certeza, na verdade, já está previsto para pegar o Cefaz Ceará e o ISS Fortaleza, tá? Então vamos ter a banca CESP como guia, tá? Então aqui, por exemplo, é em português, tá? O que está em azul representa aqui, ó, 87% daquilo que a banca mais cobra, tá? Então aqui, ó, só esses assuntos em azul representam 87% daquilo que a banca mais cobra, tá? Então, a ideia, né, do estudo a longo prazo é estudar tudo, né? Mas vamos dar mais ênfase àquilo que a banca mais cobra, tá bom? Então, você vai estudar mais interpretação, fazer mais questões de interpretação, né? E fazer menos, né, de vozes verbais, por exemplo, né? Estudar menos, fazer menos questões, tá? Beleza. Aqui, ó, vamos ter um controle por questões, tá? Então, questões por assunto, tá? Então, aqui, ó, essa guia vai ser feito o preenchimento de forma cumulativa das questões, tá? Então, aqui, na primeira vez que você vê reescritura de frases, né? Você acertou 12 questões, por exemplo, e errou 3 ou 2, né? Então, ele vai dar o percentual de acerto aqui, tá? Então aqui, ó, 85% de acertos, tá? Aqui, né, por exemplo, em concordância, né, você acertou 13, né, e errou 8, tá? Então, ele vai dar o percentual de acerto aqui também, né, 61% de acerto, né? Então, tendo esse controle por matéria e por assunto, a gente pode fazer ajustes, adaptações em seu planejamento, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente pode tirar mais tempos de reescritura e jogar em concordância, tá?
porque você está com um percentual menor, tá bom? Claro, tem vários fatores que influenciam nessa adaptação do seu estudo, tá? Então aqui, reescritura de frases, ela tem uma incidência de 14,7%, tá? E concordância tem 0,59% de incidência de provas do CESP, né? Então, às vezes, nem vale a pena tirar tempos de concordância, de reescritura e jogar em concordância, porque tem uma incidência pequena, né? Esse assunto tem uma incidência pequena em provas do CESP, tá bom? Mas a gente vai ter parâmetros, né, para analisar, para projetar, para adaptar, tá bom? Beleza. Então, como eu falei, essa guia aqui, ela é preenchida de forma cumulativa, tá bom? Então vai acumulando semana a semana, tá? Então, primeira passagem por reescritura, você acertou 12, tá? E vai somando, tá? Próxima passagem, você acertou 14 e errou 5, tá bom? Aqui em concordância, primeira passagem, você acertou 13, aí na segunda você acertou 12 e errou 7, tá bom? Então vai só somando, tá? Então aqui, ó, o Excel tem essa característica, você joga o igual, né? E vai somando aqui, tá? Então igual 12 mais 16, que dá 26, né? Na verdade, 12 mais 14, que dá 26, tá? E aqui, ó, 2 mais 5, que dá um total de 7, tá? Então vai só somando, tá? Então essa guia, ela é preenchida de forma cumulativa, tá? Aí, essa guia, ela está vinculada a essa outra guia aqui, ó, questões da semana, tá? Então aqui, ó, preenchi lá e ela vem automaticamente para cá, tá? Para essa coluna aqui, ó, coluna B, né? Então aqui você não preenche, tá? Não preenche essa coluna aqui porque ela vem automático de lá, tá? Dessa guia aqui, o que mais cai, tá? Aí, além de você preencher nessa guia o que mais cai, quero que você preencha as questões aqui também, ó. Então, por exemplo, se nessa semana você acertou aqui num total de 51 questões e errou 22, então quero que você preencha aqui também, ó. 51, tá? E 22, tá? Porque aqui vai dar 60%, né? Se eu arredondar aqui, dá 70% os dois aqui, tá? Então aqui, pronto, 70%, tá? Então, o que eu quero dizer é que, levando em consideração o preenchimento acumulado, né, ou cumulativo e não cumulativo, eu vou ter referências, vou ter dados para analisar a sua evolução e direcionar da melhor forma possível, tá? Então aqui, ó, se eu pegar a guia de outro aluno que já está preenchida, né, com várias semanas aqui, tá? Então aqui, ó, a guia que é preenchida acumulada, né, de forma cumulativa, ela vem para esse gráfico aqui, tá bom? Então aqui eu vou ter a referência, né, das matérias, né? Então vou ter a referência da matéria que ele tem maior percentual de acertos, então aqui, por exemplo, legislação de trânsito, e vou ter a referência da matéria que ele tem um menor percentual de acertos. Então aqui, por exemplo, em espanhol, tá? Diante disso, eu vou fazendo os ajustes, tá? Então aqui, para esse concurso especificamente aqui desse aluno, né, PRF, então aqui legislação de trânsito tem uma cobrança maior de questões, então às vezes não vale nem a pena fazer essa adaptação, tirar tempo de estudo de legislação de trânsito e jogar em espanhol, tá? Mas vou ter parâmetros para avaliar isso, tá? Vou ter números, vou ter gráficos, tá bom? E a outra e o outro levantamento, né, de forma não cumulativa, vem para essa guia aqui, tá? Então vamos ter a evolução semanal. Então aqui ele começou com 50%, né, foi lá para 90%, né, e hoje está com 80% de acertos, tá? Então, diante disso, eu vou vendo também, né, como está a evolução semanal do aluno, né, e a evolução em cada matéria, tá bom? Por isso que eu quero o preenchimento dessas duas guias, tá?
Depois vou mandar outro vídeo explicando melhor o preenchimento das questões, senão esse vídeo fica muito alongado, tá? Beleza. Esse levantamento fiz para todas as matérias, tá? Depois dê uma olhada aí, tá? Beleza. Aí aqui, ó, tem a guia conteúdo diário, tá bom? Nessa guia, você vai preencher o que você estudou no dia, né? Para você ter uma referência do que você vai estudar no dia posterior na mesma matéria, tá? Então, por exemplo, português, né? No primeiro dia você estudou o assunto crase, né? Por exemplo, terminou a sessão de estudo e foi até a página 12, né? Fase 1. Aí, próxima sessão de estudo de direito administrativo aqui, na verdade, né? Vou botar aqui atos administrativos. Pronto. Né? Foi até a página 12 do assunto atos administrativos, né? A aula 1, por exemplo, tá bom? Então, próxima vez que você for estudar direito administrativo, você vai continuar na página 13 da aula 1, né? No assunto os atos, na mesma fase, tá? Então, isso aqui vai servir de referência para eu ter uma ideia de como você está evoluindo, né? Da sua velocidade de leitura, tá? E também vai servir de base para você não se perder, né? Como são várias matérias, né? Então você vai ter uma organização de onde você parou, de onde você deve continuar, tá? Certo. Aqui, ó, tem a guia orientação inicial, tá? Nessa guia, eu trago algumas informações. Então, aqui, por exemplo, por qual professor você vai estudar em cada matéria, né? A fonte de estudo, tá? O curso, né? Naquela fonte de estudo, então aqui no Gran Cursos, tá? E aqui eu falo de onde você vai iniciar o estudo. Então aqui, direito constitucional, por exemplo, vai iniciar na fase 1, né? Teoria. Português vai iniciar na fase 2, né? Contabilidade já vai iniciar na fase 2 também, tá bom? Quero que você dê uma lida aí, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição para sanar, tá? Beleza, aqui ó, tem a guia questões da semana, que eu já expliquei para você, tá? Então, a partir do momento que você vai preenchendo aquela guia anterior, né, o que mais cai, e essa guia aqui, questões da semana, né, nessas duas colunas aqui, tá? Então, aqui vai ser acertos, tá? E aqui vai ser erro, né? Então, a quantidade que você acertar e a quantidade que você errar, tá? E ela vai preenchendo os gráficos automaticamente aqui, tá? Para mim ter parâmetros para orientar você da melhor forma, né? Semana a semana, tá bom? Beleza. Aqui, ó, tem a guia tarefas, tá? Então, nessas primeiras semanas, tá? Eu vou pautar o estudo levando em consideração metas, tá bom? E tarefas, tá? Então, a meta representa cada semana e a tarefa representa um dia em cada matéria, tá bom? Então, aqui, ó, meta 1 vai representar a semana 1. E tarefa 1 de português vai representar o primeiro dia de estudo em português, tá? Então, tá bem detalhado aqui, né? Primeiro dia de português. Você vai estudar, né, leitura mais marcação do PDF, porque é fase 2, né? E vai estudar até a página 27, né? Aí na tarefa 2, né, vai continuar da página 28 e vai até a página 52, né? Tarefa 3, tá bom? E tarefa 4, né? Então a tarefa 4 tem um caderno de questões aqui no TEC Concursos, tá? Então é só você copiar aí e colar no navegador de internet que carrega automaticamente, tá bom? Tem a senha aqui do site, né? O login, a senha, tá bom? Então é só você copiar, colar que vai carregar no navegador, né? Da internet e vai aparecer o caderno de questões para você, tá? Aqui tem uma tarefa extra, tá? Então, a tarefa extra vai servir para, no caso de você terminar todas as tarefas
antecipadamente, tá? Então, eram previstas 4 tarefas na semana e você terminou, sobrou tempo, então você vai passar para a semana extra, para a tarefa extra, tá? Então, é como se fosse um bônus ali, né? Você bateu a meta, né? Tava com muita vontade de estudar, bateu todas as tarefas da semana, né? E sobrou tempo. Aí você vai passar para a tarefa extra, tá bom? Então vai ser outro caderno de questões aqui no caso de português, tá? Beleza. Aí nas demais matérias, a mesma coisa, tá bom? Por acaso, se você, por exemplo, aqui em direito constitucional, se você não conseguir bater todas as metas, tá? Então, por exemplo, parou na metade da meta 2, então essa meta que você não bateu, não conseguiu bater, a gente passa para a meta seguinte, né? A tarefa que você não conseguiu bater, a gente passa para a meta seguinte, né? Para a semana seguinte, tá bom? Mas aqui embaixo, né? Abaixo aqui eu explico direitinho como proceder com as tarefas e com as metas, né? Com as metas e com as tarefas, tá bom? Beleza. Qualquer dúvida também é só perguntar, tá? No WhatsApp. Beleza. E aqui, ó, tem a guia feedback, tá? Então nessa guia, aqui, ó, tem a meta para a semana 1, tá? Então isso leva em conta aqui o quê? Né? A guia capas, então aqui em português, ó, 4 tempos de estudo, levando em consideração essa perspectiva aqui, né, esse cenário aqui, tá bom? 4 tempos de estudo, cada tempo de estudo 50 minutos, né? E que dá um total ali de 3,3 horas, tá? Direito constitucional, a mesma coisa, 3 horas, né? Administrativo 3 horas, contabilidade 3 horas, tá bom? Então aqui, ó, é uma estimativa do percentual que eu espero que você atinja, tá bom? Então, português, como é uma matéria que você viu durante toda a sua fase escolar, então eu espero um percentual maior, tá bom? Aqui em contabilidade também eu espero um percentual maior, porque você é formado em contábeis, tá? Então eu espero um percentual maior, tá? Aqui, quantidade de questões, tá bom? Beleza. Aí quando você me enviar a planilha, aí eu vou conferir, né? Vou passar para cá, para o lado aqui, né? E vou ver, por exemplo, eram previstos 50 questões e você fez 50, né? Aí vou colorir de amarelo aqui, ó. Meta quase batida, né? O aproveitamento era 65% e você fez 65%. Aí vou colorir de verde aqui, ó. Bateu a meta, bateu fielmente a meta, né? E aqui, ó, por exemplo, eram previstos 4 tempos em português, mas você, né, estava animado, fez 5 tempos. Aí vou colorir de azul, né? Bateu a meta com destaque, tá? De outro modo, se você, né, estava sem saque e tal, fez só 2 tempos de estudo e eram previstos 4, né? Aí vou colorir de vermelho aqui, tá? Porque você não bateu a meta, tá? Então isso vai servir de puxão de orelha, tá bom? Vai servir de elogio, né? E vai servir também para eu ver, para eu projetar a meta para a semana seguinte, tá? Então, se eu vejo que você não está batendo a meta, né? Não está batendo a meta com frequência, então a tendência é eu diminuir essa meta, né? Porque por algum motivo você não está batendo a meta estabelecida, tá bom? Beleza. Além disso, aqui ó, tem o feedback da semana, tá? Então aqui eu vou dar um retorno da semana anterior e vou dar uma orientação para a semana seguinte, tá bom? Aqui ó, tem a dica da semana, tá? Então vai ter sempre uma dica interessante, tá? Então, por exemplo, vou jogar lá a técnica Pomodoro, no que consiste, né? Ou às vezes vou jogar uma dica de leitura mais rápida, né? De leitura dinâmica, tá bom? Aqui, motivação da semana. Então vai ter sempre um videozinho motivacional para você começar a semana bem, né? Motivação, né? É sempre bom, né? Então, motivação é hábito, né? É como banho, é como tomar banho. Então, sempre você vai ter que buscar uma fonte de motivação para você atingir suas metas, tá bom?
E aqui tem sempre um desafio para a semana, tá bom? Beleza. Então, da mesma forma, vai só clicar aqui pressionando Ctrl, né? Ou copiar e colar no navegador que carrega automaticamente, tá? Aqui tem a guia Minha Rotina, tá? Quero que você coloque aí sua rotina, só para mim ter uma noção de como eu posso ir adaptando suas metas semana a semana, tá bom? Então, Luiz, é isso, tá? Com planejamento, tá? A gente vai buscar sua vaga, tá? Concursos, hoje é profissional, né? Então, nada de amadorismo, tem, né? Então aqui, ó, a ideia é ter esses parâmetros aqui, ó. Por exemplo, saber o que a banca mais cobra, né? Além disso, ter um controle de questões feitas, né? Então você tem que ter ideia do seu percentual em cada matéria e dentro da matéria em cada assunto, né? E diante disso, ir fazendo adaptações para melhorar em cada assunto, tá bom? Só assim para conseguir aquela tão sonhada aprovação, tá bom? Então, espero que você siga firme, né? Batendo todas as metas, né? Todas as tarefas, tá bom? E com fé em Deus, juntos, vamos buscar essa tão sonhada aprovação, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. É só mandar mensagem, tá bom? Sempre estarei disponível, tá? E vamos caminhando, semana a semana, né? Adaptando de uma semana para outra, tá bom? Melhorando, né? Então a ideia é sempre ir melhorando, semana a semana, né? Até chegar num ápice ali, né? Chegar num topo, chegar num percentual muito bom de aproveitamento, tá? E estar pronto para buscar a vaga, né? Ficar competitivo para buscar a vaga, tá bom? Então é isso, né? Bons estudos e qualquer dúvida estou à disposição. Tá? Valeu e até mais.